Você está ouvindo estas palavras exatamente no momento que Padre Pio profetizou. Fevereiro de 2026, o mês que ele mencionou em suas revelações místicas mais de 70 anos atrás. O mês em que algo extraordinário aconteceria com a humanidade. O mês em que as luzes se apagariam. E não estamos falando apenas de luzes físicas, de eletricidade, de apagões. Estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais perturbador, muito mais transformador. Estamos falando do apagamento das luzes espirituais que têm mantido a humanidade no caminho certo. Estamos falando do eclipse da fé, da perda da consciência moral, do escurecimento das almas. Pare tudo agora mesmo. O que você está prestes a descobrir não é teoria da conspiração. Não é sensacionalismo. Não é invenção de quem busca visualizações fáceis. É o registro histórico de profecias autênticas de Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, o homem que via o futuro com clareza aterradora, que conversava com anjos e demônios, que sabia de coisas que ainda não haviam acontecido. E ele viu este tempo. Ele viu fevereiro de 2026. Ele viu você ouvindo isto agora. E ele deixou avisos, instruções, orientações para aqueles que teriam ouvidos para ouvir e olhos para ver. Você já percebeu que algo está errado? Que o mundo parece estar caminhando acelerado para um precipício? Que valores que eram absolutos há poucos anos agora são ridicularizados? Que a fé está sendo atacada de todos os lados? Que a confusão moral está em níveis nunca vistos? Que mesmo dentro da igreja existe divisão, desorientação, escuridão? Você não está imaginando coisas. Você está vivendo exatamente o que Padre Pio previu. Você está testemunhando o cumprimento de profecias que ele fez entre lágrimas, entre orações, entre agonias espirituais, porque sabia o peso do que estava revelando. Padre Pio não era apenas um santo, era um vidente, um profeta no sentido mais bíblico da palavra. Deus lhe mostrava o futuro, não para satisfazer curiosidade, mas para preparar os fiéis, para alertar a humanidade, para dar tempo de arrependimento antes que fosse tarde demais. E uma das revelações mais perturbadoras que ele fez, que ele compartilhou apenas com seus confessores mais íntimos, com alguns filhos espirituais mais próximos, era sobre um período específico da história. Um período que ele identificou claramente, o início de 2026, especificamente fevereiro de 2026. O que Padre Pio viu? O que ele revelou sobre este mês? Por que ele chorava ao falar sobre isso? Por que ele dizia que precisávamos nos preparar com urgência? Vou revelar tudo agora. Mas você precisa ter coragem para ler até o final, porque não é confortável. Não é reconfortante. É desafiador. É perturbador. É um chamado radical à conversão, à mudança, à preparação espiritual séria. Se você está buscando mensagens leves e superficiais, este não é o texto para você. Mas se você quer verdade, se você quer se preparar, se você quer proteger sua família e sua alma do que está vindo, continue lendo com atenção absoluta. Nos anos 1950 e 1960, Padre Pio teve uma série de visões sobre o futuro da humanidade. Ele via ondas sucessivas de crises espirituais. Via a apostasia crescendo dentro da própria igreja. Via a confusão doutrinária se espalhando como praga. Via a perda da fé em escala massiva. Via a perseguição aos católicos fiéis se intensificando. Via a sociedade mergulhando em trevas morais cada vez mais profundas. Mas ele identificou um ponto de virada específico. Um momento na história onde as coisas atingiriam um nível crítico. Um ponto sem retorno para muitos. Um momento que ele descreveu como quando as luzes se apagarem. Em conversas registradas com alguns de seus filhos espirituais, Padre Pio mencionou que este período chegaria no início do terceiro milênio. E em revelações mais específicas feitas em confessionário, ele teria mencionado o ano 2026, especificamente o mês de fevereiro, como um marco significativo. O que aconteceria em fevereiro de 2026? Padre Pio não descreveu um evento único e catastrófico, como um meteoro caindo ou uma guerra mundial eclodindo. Não. O que ele viu
foi muito mais sutil, muito mais perigoso, muito mais devastador espiritualmente. Ele viu o apagamento das luzes da verdade, viu a confusão se instalando de tal forma que mesmo católicos praticantes não conseguiriam mais distinguir o certo do errado. Viu líderes religiosos propagando heresias abertamente. Viu a mídia, a cultura, as instituições todas alinhadas contra os valores cristãos de forma coordenada e agressiva. Viu famílias sendo destruídas. Viu a inocência das crianças sendo violada por doutrinas perversas. Viu a eutanásia e o aborto sendo celebrados como direitos. Viu a perversão sexual sendo normalizada e até glorificada. Viu a igreja sendo atacada por fora e corroída por dentro. Mas o mais aterrorizante não era apenas ver essas coisas acontecendo. Era ver a reação dos católicos. Padre Pio via com horror que a maioria simplesmente aceitaria tudo isso. Não lutaria, não resistiria, não defenderia a fé. Por quê? Porque suas luzes interiores estariam apagadas, a luz da fé enfraquecida, a luz da esperança quase extinta, a luz da caridade congelada, e no lugar dessas luzes trevas, trevas de relativismo moral, trevas de comodismo espiritual, trevas de medo de se posicionar, trevas de vergonha do Evangelho. Estamos em fevereiro de 2026. Olhe ao redor. Observe o estado do mundo. Observe o estado da igreja. Observe o estado da sua própria alma. As luzes não estão se apagando? Você não sente essa escuridão avançando? Você não percebe como está cada vez mais difícil encontrar católicos que realmente vivem a fé de forma integral, sem concessões, sem negociações com o mundo? Você não vê como a missa dominical está sendo abandonada em massa? Como a confissão está praticamente extinta? Como a oração em família desapareceu? Como o rosário não é mais rezado? Como a Bíblia não é mais lida? Padre Pio chorava ao ver tudo isso. E ele deixou avisos específicos, instruções claras sobre como os fiéis deveriam se preparar para este período, como deveriam proteger suas famílias, como deveriam manter suas luzes acesas quando todas as outras se apagassem. E essas instruções não são opcionais para quem quer sobreviver espiritualmente ao que está acontecendo agora. São absolutamente necessárias. São questão de vida ou morte eterna. A primeira instrução que Padre Pio deu, repetida incontáveis vezes ao longo de sua vida, era sobre a confissão frequente. Ele dizia que nos tempos de escuridão espiritual, quando as luzes da verdade estivessem se apagando, somente aqueles que mantivessem suas almas limpas, através da confissão regular, conseguiriam discernir a verdade do erro. O sacramento da confissão não é apenas sobre perdão de pecados, é sobre luz, é sobre clareza espiritual. É sobre ter os olhos da alma limpos para enxergar a realidade como Deus a vê. Quando você vive em pecado mortal, ou mesmo acumulando pecados veniais sem confessar, sua alma escurece. Você perde a sensibilidade espiritual. Você começa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Você racionaliza pecados, você aceita heresias, você se conforma com o mundo. Padre Pio via que em fevereiro de 2026, a confusão seria tanta que apenas aqueles com almas purificadas pela confissão frequente conseguiriam navegar pelas trevas, sem se perder. Então a pergunta é: quando foi a última vez que você se confessou? Se passou mais de um mês, você está em perigo. Se passou mais de 3 meses, você está em perigo grave. Se passou mais de 6 meses ou 1 ano, sua luz interior provavelmente já está muito fraca, quase apagada. Você precisa correr, não caminhar até o confessionário. Você precisa se ajoelhar diante do sacerdote, que age na pessoa de Cristo, e derramar seus pecados com contrição verdadeira. Só assim sua luz será reacesa. A segunda instrução crucial que Padre Pio dava era sobre a Eucaristia. Ele dizia que nos tempos finais, quando as trevas cobrissem a terra, a única força capaz de manter os fiéis de pé seria a Eucaristia, recebida frequentemente, se possível diariamente, e sempre em estado de graça.
Padre Pio tinha uma devoção eucarística extraordinária. Suas missas duravam horas, porque ele se perdia em êxtase ao consagrar o pão e o vinho que se tornavam o corpo e sangue de Cristo. Ele via Jesus real, presente, vivo na hóstia consagrada. E ele sabia, com certeza absoluta, que quem recebe a Eucaristia dignamente recebe luz, recebe força, recebe proteção contra o mal, recebe sabedoria para discernir, recebe coragem para resistir. A Eucaristia é luz pura. É Cristo, a luz do mundo, entrando fisicamente em você. Como as trevas podem prevalecer contra alguém que carrega a luz em si mesmo? Mas Padre Pio alertava severamente: receber a Eucaristia em pecado mortal, sem confissão prévia, é pior que não receber. É profanação, é sacrilégio e traz condenação em vez de salvação. São Paulo adverte claramente na primeira carta aos Coríntios: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Por isso a sequência que Padre Pio ensinava era absoluta: primeiro confissão, depois comunhão. Sempre nesta ordem, sem exceções. Então examine sua consciência agora. Você está em estado de graça? Você confessou todos os pecados mortais? Se sim, corra para a missa. Receba a Eucaristia com fé, com devoção, com adoração. Deixe que Cristo ilumine sua alma. Se não, confesse-se primeiro, depois comungue. E, se possível, faça isso não apenas no domingo, mas vários dias por semana. Quanto mais escura a noite espiritual, mais precisamos da luz eucarística. A terceira instrução que Padre Pio dava com insistência era sobre o rosário. Ele dizia que o rosário seria a arma espiritual mais poderosa nos tempos de trevas. Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Lourdes, em tantos lugares, sempre pedindo o rosário. Padre Pio rezava não menos que 3 rosários completos por dia, às vezes mais. Por quê? Porque o rosário não é apenas oração repetitiva. É meditação nos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo. É invocar a intercessão da Mãe de Deus. É a arma contra demônios. Padre Pio via que em fevereiro de 2026, quando as luzes se apagassem, quando a confusão reinasse, quando até mesmo alguns líderes da igreja propagassem erros, o rosário seria o farol de luz que guiaria os fiéis. Famílias que rezassem o rosário juntas diariamente estariam protegidas. Não significa que não enfrentariam provações, mas teriam luz para atravessá-las sem se perder. Você reza o rosário diariamente? Sua família reza o rosário juntos? Se não, comece hoje. Não amanhã. Hoje. Reúna sua família depois do jantar. Peguem o terço. Rezem ao menos um terço completo e 5 mistérios. No início pode parecer difícil, cansativo, monótono. As crianças podem reclamar, mas persevere. Com o tempo, se tornará hábito. E esse hábito será a luz que manterá sua família unida e fiel quando tudo ao redor estiver desmoronando. A quarta instrução que Padre Pio dava era sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria. Ele dizia que nos tempos de apostasia e trevas, somente aqueles que estivessem consagrados a esses 2 corações estariam verdadeiramente protegidos. A consagração não é apenas rezar uma oração bonita uma vez. É entregar sua vida, sua vontade, suas decisões, tudo, a Jesus através de Maria. Padre Pio ensinava que quando você está consagrado ao Sagrado Coração e ao Coração Imaculado, você não pertence mais a si mesmo. Você pertence a Cristo, e Cristo cuida do que é seu. Mesmo quando as luzes se apagam, mesmo quando você não consegue ver o caminho, mesmo quando está confuso e com medo, se você está consagrado, Maria te guia pela mão, como mãe guia filho pequeno no escuro. Você já se consagrou? Se não, procure uma oração de consagração. Há várias tradições. A consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort é uma das mais conhecidas e requer 33 dias de preparação. Mas se você precisa de algo mais imediato, pode fazer uma consagração simples hoje mesmo. Ajoelhe-se diante de um crucifixo ou imagem de Nossa Senhora e diga com sinceridade: Jesus, Maria,
Eu me entrego completamente a vocês. Minha vida não é mais minha, é de vocês. Usem-me como instrumento. Protejam-me, iluminem-me. Não me deixem me perder nas trevas que estão cobrindo o mundo. A quinta instrução que Padre Pio dava, talvez a mais difícil de todas, era sobre o sacrifício. Ele dizia que quando as luzes da fé estivessem se apagando, quando a apostasia atingisse níveis críticos, Deus precisaria de vítimas de amor, que se oferecessem em sacrifício pela conversão dos pecadores, pela santificação dos sacerdotes, pela renovação da Igreja. Padre Pio mesmo foi uma dessas vítimas, carregando as chagas de Cristo por 50 anos, em dores indescritíveis. Mas ele ensinava que não precisamos ter estigmas físicos para ser vítimas de amor. Podemos oferecer nossos sofrimentos cotidianos, nossas doenças, nossas dificuldades, nossas humilhações, tudo unido aos sofrimentos de Cristo na cruz. E esse sofrimento oferecido tem poder de salvação. Pode converter pecadores, pode libertar almas do purgatório, pode trazer graças para a Igreja. Em fevereiro de 2026, quando as luzes estão se apagando, Deus precisa urgentemente de católicos que aceitem sofrer pelos outros. Não sofrer por sofrer, não buscar sofrimento masoquisticamente, mas aceitar com amor os sofrimentos que Deus permite e oferecê-los com intenção redentora. Você está disposto a ser essa vítima de amor? Você está disposto a dizer: Jesus, aceito esta doença, esta humilhação, esta perda, este sacrifício, e ofereço pela conversão dos pecadores? A sexta instrução que Padre Pio dava era sobre a vigilância constante. Ele citava as palavras de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Padre Pio via que em fevereiro de 2026 as tentações seriam sutis, sedutoras, quase irresistíveis. Viriam disfarçadas de bem, de caridade, de compaixão, de progresso, de inclusão. Mas por trás estariam erros graves, heresias, pecados mortais. Ele alertava especificamente sobre falsas misericórdias, sobre pessoas dentro da Igreja dizendo que Deus perdoa tudo sem necessidade de arrependimento, sem necessidade de mudança de vida, que não existe inferno ou que está vazio, que todos serão salvos automaticamente. Essas doutrinas, Padre Pio advertia, são veneno mortal. São luzes falsas que levam à perdição. A verdadeira misericórdia divina exige arrependimento sincero, confissão dos pecados, firme propósito de não pecar mais, mudança real de vida. Jesus é misericordioso, sim, imensamente misericordioso, mas também é justo, e haverá julgamento, e existem consequências eternas para nossas escolhas. Padre Pio via que em 2026 muitos católicos teriam abandonado essas verdades fundamentais, vivendo em ilusão perigosa. Você está vigilante? Você examina tudo o que ouve, mesmo vindo de fontes aparentemente confiáveis à luz do magistério autêntico da Igreja? Você conhece o catecismo? Você lê documentos papais, não de papas recentes apenas, mas de toda a história da Igreja? Você compara o que ouve hoje com o que a Igreja sempre ensinou? Ou você simplesmente aceita tudo o que dizem, desde que soe agradável? A sétima e última instrução principal que Padre Pio dava era sobre a vida sacramental completa. Não apenas confissão e comunhão, mas também o matrimônio vivido santamente, se você é casado. A ordem sacerdotal respeitada e defendida. A unção dos enfermos recebida quando necessário. E, sobretudo, o batismo das crianças sem demora e a educação das crianças na fé verdadeira. Padre Pio via que em 2026, quando as luzes se apagassem, muitas famílias católicas teriam parado de transmitir a fé aos filhos. Crianças sendo criadas sem oração, sem catequese, sem participação na missa, sem conhecimento dos mandamentos. E essas crianças cresceriam vazias espiritualmente, presas fáceis do mundo, da carne e do demônio. A apostasia da próxima geração seria completa. Você está educando seus filhos na fé? Você ora com eles? Você lê a Bíblia com eles? Você explica os ensinamentos da Igreja?
Você os leva à missa não como obrigação chata, mas como encontro com Jesus? Você vigia o que eles consomem na internet, na televisão, na escola? Ou você terceirizou completamente a formação deles, permitindo que o mundo forme suas consciências? Agora chegamos à parte mais difícil deste texto. Padre Pio não apenas alertou sobre o que viria. Ele também revelou as consequências de não obedecer a esses avisos. Ele via que aqueles que ignorassem os sinais dos tempos, que não se preparassem espiritualmente, que continuassem vivendo mornamente, seriam tragados pelas trevas. Não necessariamente trevas físicas, mas trevas espirituais muito piores. Ele via católicos que frequentavam a missa aos domingos, mas viviam como pagãos o resto da semana. Via católicos que defendiam a igreja em público, mas praticavam pecados graves em particular. Via católicos mais preocupados com opiniões políticas que com a salvação da alma. Via católicos que conheciam todas as novelas, todos os jogos de futebol, todas as fofocas de celebridades, mas não conheciam os evangelhos, não conheciam a vida dos santos, não conheciam a história da igreja. E ele via o destino dessas almas. Padre Pio tinha visões do inferno. Ele via almas caindo como flocos de neve, incessantemente. E muitas delas eram almas de católicos batizados, que simplesmente tinham deixado suas luzes se apagarem, tinham negligenciado os sacramentos, tinham parado de rezar, tinham se conformado com o mundo, e no final, morreram sem arrependimento, sem confissão, sem preparação, e foram julgadas. Isso não é para assustar gratuitamente, é para despertar, é para sacudir aqueles que estão dormindo espiritualmente. É fevereiro de 2026. Você está lendo isto porque Deus quer te dar mais uma chance. Mais uma oportunidade de acender sua luz antes que seja tarde demais. Mais um chamado à conversão radical, verdadeira, profunda. Então, o que você vai fazer? Vai fechar este texto, voltar para a sua vida de sempre e continuar como está? Ou vai tomar uma decisão hoje e agora, neste momento? Uma decisão de mudar radicalmente, de levar sua fé a sério, de implementar todas as instruções que Padre Pio deixou, de ser luz num mundo de trevas. Se você escolher mudar, comece agora, não amanhã. Amanhã pode ser tarde. Levante-se agora mesmo e faça o sinal da cruz. Ajoelhe-se se puder e ore. Jesus misericordioso, eu reconheço que tenho vivido mornamente. Eu reconheço que minha luz está fraca. Eu reconheço que preciso de conversão urgente. Perdoa todos os meus pecados. Reacende a luz da fé em mim. Dá-me força para viver radicalmente como cristão, mesmo que o mundo inteiro me rejeite. Maria Santíssima, Padre Pio, todos os santos, intercedei por mim. Eu me comprometo hoje a viver diferente, a confessar regularmente, a comungar dignamente, a rezar o rosário diariamente, a me consagrar aos sagrados corações, a oferecer meus sofrimentos, a vigiar constantemente, a viver todos os sacramentos e a educar minha família na fé verdadeira. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, sua luz foi reacesa. Agora você precisa alimentá-la diariamente, como se alimenta uma chama, com combustível. E o combustível espiritual são os sacramentos, a oração, a leitura espiritual, as obras de caridade, o sacrifício. Um dia sem esses combustíveis, e sua luz enfraquece. Uma semana e ela fica bruxuleante. Um mês e ela se apaga. Padre Pio via que em fevereiro de 2026 haveria um pequeno remanescente, uma minoria fiel, católicos verdadeiros, não apenas nominais, e esses seriam a luz do mundo quando todas as outras luzes se apagassem. Seriam sal da terra quando tudo ao redor estivesse apodrecendo. Seriam fermento santo levantando a massa. Não seriam muitos, não seriam maioria, mas seriam suficientes, porque onde há luz, as trevas não prevalecem. Você quer ser parte desse remanescente fiel? Então não há tempo a perder. As luzes estão se apagando, mas a sua não precisa se apagar. Mantenha-a acesa, alimente-a, proteja-a,
E quando outros ao seu redor estiverem tropeçando na escuridão, confusos, perdidos, desesperados, sua luz será farol que os guiará de volta ao caminho. Padre Pio está no céu agora, intercede pelos fiéis. Ele vê você lendo isto. Ele está orando por você neste exato momento. Ele está pedindo a Jesus e Maria que te deem todas as graças necessárias para atravessar estes tempos difíceis sem se perder. Mas você precisa cooperar. Você precisa escolher. Você precisa agir. Fevereiro de 2026, o mês que ele profetizou. Quando as luzes se apagarem, mas a sua luz não precisa se apagar. Mantenha-a acesa, custe o que custar.